Graça e paz, irmãos. Graças ao Senhor que, pela sua misericórdia, nos concede a sua graça, nos concede a sua unção e, acima de tudo, a sua misericórdia, para que possamos, pela bondade do Senhor, expressar o sentir do Senhor. Vamos mais uma vez encomendar esse tempo ao Senhor, pedir ao Senhor que se compadeça de nós e nos dê um coração ensinável. É o que eu mais peço ao Senhor nesses dias, pela minha vida, que me dê um coração ensinável. Às vezes nós ouvimos muitas coisas, nós temos um conhecimento teórico de muitas coisas e muitas vezes nós estamos nos acomodando e nos dando por satisfeito porque nós temos tais conhecimentos, porque nós lemos, porque nós ouvimos, porque nós sabemos teoricamente, e isso nos acomoda e na verdade nós precisamos da ajuda do Espírito para nos trazer iluminação de que o que nós conhecemos e tanto asseveramos é um conhecimento apenas teórico, ele não nos move, apenas nos traz comodismo. E nós precisamos nesses dias mais do que nunca ter despertado a nossa consciência do que o que temos são apenas coisas que ficaram na nossa mente e elas não desceram para um lugar mais profundo para nos causar a inquietação que nós precisamos ter e a consciência adequada dos assuntos aos quais nós devemos prestar atenção e não largar os pés do Senhor pedindo noite e dia: Senhor, esse assunto na minha vida não é real. Eu conheço isso, mas isso não me transforma. Eu conheço isso, mas isso não me faz mover. Isso me deixa paralisado. Porque o próprio Espírito vai trazer essa inquietação e ele vai lhe mostrar no seu interior que de fato aquilo que você conhece está apenas no campo das teorias. E que nós precisamos de revelação. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos de iluminação. Precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo. Nos encomendamos a Tua graça nessa manhã. Que o Senhor tome esse ambiente em Tuas mãos. Nos conceda uma só sintonia. Aquele que fala, os que ouvem. Só o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós que estamos aqui. O quanto nós temos buscado ao Senhor, os assuntos dos quais nós temos orado e às vezes não entendemos a maneira como o Senhor quer nos trazer a resposta a essas orações. E é na presença do Senhor que nós nos apresentamos para depender do Senhor, da ênfase do Espírito nos assuntos que aqui serão compartilhados. O Senhor sabe a necessidade de cada um de nós e a ênfase que o Senhor quer trazer para falar conosco, Senhor. Por isso, nos ajude e nos guarde e nos conceda a graça de cooperarmos juntos com o Espírito Santo para que a agenda do Senhor, ela se cumpra nessa manhã e a provisão que o Senhor tem preparado, ela alcance cada um de nós, nos levando para onde nós precisamos estar, aos pés do Senhor, com o coração ensinável, como de uma criança, para aprendermos o que nós precisamos aprender da maneira que nós precisamos aprender, com o ensino e a didática perfeita do Espírito Santo. Socorra-nos nessa manhã, Senhor. Nos ajuda, concede-nos a Tua graça e a Tua unção, as palavras espirituais para expressar o sentido do Espírito. Nos ajuda, Pai, nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, o assunto que eu gostaria de que consideremos juntos nessa manhã é o assunto a respeito do jejum. Esse assunto tem falado muito ao meu coração nesses dias e eu tenho meditado sobre ele. Já tivemos algumas conversas sobre ele no acampamento dos jovens, mas eu queria continuar nesse assunto. Eu percebo que esse assunto, no nosso interior, nós precisamos, falar isso de uma maneira, não estou encontrando a palavra, de maneira bem didática.
colocar uma figura para que nós possamos entender. Às vezes nós temos verdades que nós conhecemos e elas estão em nós, mas nós precisamos de um espanador para tirar alguns pós que vão se acumulando aí, coisas nossas que não nos permite ter o entendimento adequado a respeito dos assuntos. Nós conhecemos o assunto, mas o nosso entendimento... Olha, irmão, de novo eu falando sobre esse assunto de Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ele não está dizendo o entendimento de Deus, porque tem um entendimento, tem o conceito divino sobre todas as coisas. Esse nós precisamos conhecer, para que nós não peguemos uma verdade da palavra, misturemos com o nosso entendimento. É a verdade, é a palavra de Deus, mas o nosso entendimento está misturado aí e precisa ser colocado de lado. E não te apoies no teu próprio entendimento. Isso não quer dizer que nós não tenhamos entendimento. Entenda bem, irmãos, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você vai ficar agora acéfalo. Não, eu não posso ter entendimento porque eu não posso me apoiar no meu próprio entendimento. A palavra é bem clara, no teu próprio, porque tem um entendimento e tem um ensinamento adequado das Escrituras a respeito do assunto. E às vezes a nossa natureza se mistura e se entranha no assunto, e a gente passa o assunto misturado para outros, com o nosso entendimento. Eu espero que os irmãos entendam o que eu estou dizendo. Porque você, embora às vezes você está falando a palavra, você está lendo o texto bíblico, mas às vezes nós não nos damos conta que o nosso entendimento está impregnando aquele assunto e precisa passar um espanador para tirar o nosso entendimento do assunto, o nosso próprio, porque tem o de Deus. Se a Bíblia está falando que tem o seu próprio entendimento, porque tem o entendimento de Deus, o conceito divino do assunto, e é isso que nós devemos nos aferrar, nos apegar ao conceito divino, à revelação do Espírito no assunto, não o meu próprio entendimento e manifestação dessa verdade misturado com o que eu entendo do assunto. Os irmãos entendam muito bem esse assunto. E esse assunto de jejum é um dos assuntos que eu penso que nós ainda temos muito do nosso entendimento e precisa passar aí, esse espanador para tirar essa poeira desse assunto, para que nós o vejamos no lugar que ele deve estar, conforme o conceito divino a respeito do assunto. Durante muito tempo, eu não sei, talvez alguns ainda, outro dia eu conversando com o Décio, eu pensava que era eu só que entendia esse assunto. Não, irmão, passou pelo nosso meio um entendimento a respeito desse assunto, nós precisamos bater de frente, contender com esse negócio. Ah, irmão, não sei para que está se matando de fome. Irmão, engano, você está enganado, você não conhece a fisiologia do seu corpo quando você fala isso. Mas o versículo fala que depois Jesus teve fome, e quando ele jejuava ele não teve fome, mas as manifestações do corpo no seu interior, o desconforto de você não colocar nada no seu estômago, causa desconfortos, causa náuseas, incômodos, muita coisa. Quando você está lá em um tempo desse de jejum, o seu sono vai embora. O sono vai embora. Você pode deitar 8 horas da noite, como uma vez aconteceu, deitou 8 horas da noite, dormiu, daqui a pouco acordei, um novo dia, meia-noite, só teve sono para 4 horas, e o resto, aí vamos orar, vamos buscar o Senhor, que Ele não vem. Então tem todas essas coisas, e a pessoa está pensando, mas Jesus não teve fome. Então, irmãos, a gente precisa entender algumas coisas, senão a gente cria os nossos próprios conceitos, e aí daqui a pouco diz, não, irmão, eu não posso jejuar, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, papapá. E você começa a nomear, e você começa a se auto-sabotar no seu interior, com desculpas que a sua alma sabe engenhosamente preparar
para lhe afastar do que é a realidade, que você não vai morrer se você for jejuar 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 40 dias, ninguém morre. E o nosso exemplo perfeito, nosso Senhor, Ele não morreu quando Ele jejuou aqueles 40 dias. Então, vamos começar pelo Levíticos 23, 27 a 29, fala de onde esse assunto começou. O jejum começou lá no dia da expiação. Foi designado um dia, parece-me que no 7º mês, no 10º dia do 7º mês, teria o dia da expiação. E nesse dia, o povo era conclamado todos os anos, em um dia específico, para jejuar. Então, Levíticos 23, 27 a 29 diz o seguinte, eu vou ler aqui na versão King James. Mas o 10º dia do 7º mês é Yom HaKippurim, o dia da expiação, da propiciação. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis oferenda queimada a Yahvé. Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é o dia das expiações, quando se realizará por vós o rito de expiação diante do Senhor vosso Deus. E toda pessoa que não jejuar nesse dia será expulsa do meio do seu povo. O povo recebeu aqui no dia da expiação esse mandamento, que deveriam apreciar durante todo o seu tempo um dia para jejuar ao ano, no 7º mês e ao 10º dia. Esse é o mandamento e o único mandamento que aparece nas Escrituras relacionados ao jejum. Ok? No Novo Testamento nós não temos nenhum mandamento específico sobre jejum. Os irmãos ouviram o que eu disse? No Novo Testamento não tem. Aí, quando há na história aquela divisão tão abençoada que nós celebramos essa manhã, que havia antes de Cristo e agora depois de Cristo, Ele rasgou a história em 2 partes, assim como o véu lá do santo lugar, para entrar no santo santo, foi rasgado de alto a baixo. Ele também dividiu a nossa história, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, não foi só uma mudança. Ele veio estar entre nós como um homem, e também sendo Deus, Deus e homem. Primeiro Deus, depois homem. Não invertamos essa ordem. Ele é Deus que se tornou homem. Então, quando há essa mudança, há uma mudança de aliança, há uma mudança de tempo. Agora nós estamos em um novo momento. Agora nós temos entre nós o Senhor vivendo entre nós, e separa o tempo. E agora nós estamos em um novo momento. Nós estamos na nova aliança. E agora, nesse novo momento, o próprio Senhor, com respeito a esse assunto aqui, vamos usar um sentido figurativo que eu usei no começo. Passou um espanador nesse assunto para limpar, tirar algumas coisas desse assunto e trazê-lo de novo em um novo momento, com uma nova abordagem. E nós precisamos ver isso, para que possamos entender esse assunto da nova perspectiva que o Senhor nos traz a respeito do jejum na nova aliança. Começando com Mateus 4, verso 1 e 2, diz o seguinte, Mateus 4, versículo 1 e 2. Então, foi conduzido Jesus
pelo Espírito ao deserto. O próprio Espírito Santo conduziu nosso Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja só, não é o diabo que tem o controle das coisas e faz a seu bel prazer. O Espírito Santo o conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que o diabo não faz as coisas conforme ele queira, mas o Espírito Santo tem governo aqui. Deus governa o universo e o diabo está sujeito a ele. E aqui nós vemos isso muito bem claro. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ou seja, durante aquele período provavelmente ele hidratou o seu corpo, ele tomou água, ele cuidou da fisiologia do seu corpo, para que ele não ficasse desidratado aquele sol escaldante do deserto. E é deserto mesmo e é muito calor naquela região, deve chegar de 40, oscila de 40 a 50 para cima. Então depois ele teve fome. Precisa se entender, irmãos, que enquanto jejuamos, os primeiros dias eles são um teste. Nos primeiros dias, realmente os incômodos são terríveis, mas não desista não, que vai chegar um momento a partir do terceiro dia, que vai se estabilizar, o seu estômago não vai receber mais suco gástrico para estar te incomodando, e pode chegar um momento que você estabilize de tal forma que você pode avançar para um tempo muito prolongado. Assim o Senhor conceda a graça. Não vai morrer, ninguém vai morrer por isso. O problema é que nós temos, às vezes nós permitimos que o nosso estômago governe a nossa vida, e ele é um Senhor muito, muito cruel. É tanto cruel que na nossa geração muita gente tem morrido mais porque se alimenta mal e de uma maneira exagerada do que por aqueles que estão jejuando de forma prolongada. Muitas doenças que estão aí estão aí, mas às vezes por desconhecimento não se sabe que elas vêm e elas se instalam por falta de uma má alimentação. Quando digo má alimentação, para cima, muita coisa, entupindo de coisas, e a televisão está aí, tudo é um culto ao corpo, e vamos comer, como diz o texto. Mas aqui eu vou ler daqui a pouco a respeito desse assunto. Vamos a Atos 1:1. Atos capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer. Ele jejuou, tá, irmãos? Nós sabemos disso. Ele começou a fazer e ensinar. Ele não só fez, às vezes nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, coisas que o Espírito Santo quer nos iluminar para que nós possamos ver, nós às vezes queremos ensinar, mas às vezes na nossa fraqueza nós não fazemos e nós ensinamos. Mas o Senhor Jesus não, ele é adequado, ele faz e depois ele ensina. Ele é didático, muito didático, o maior que já existiu, que existe e que existirá. Ele começou a fazer e ensinar, e ele ensinou também como jejuar, mas não só isso, ele fez. Às vezes nós amamos tanto o nosso corpo, que a gente, que esse amor é tão grande, que esse amor, ele contamina o entendimento a respeito do jejum. Que é isso, irmão? Para que isso? Não, e tal, ninguém nunca fez jejum de 40 dias, isso aí vai levar a pessoa à morte. Aí teve um médico americano no século XVIII, que por conta disso, dando-se conta desse ambiente que impedia as pessoas de jejuar, já estavam desconfiando e não crendo mais que a Escritura era verdade, que isso era verdade, que o homem jejuaria 40 dias e que ele podia morrer. Esse médico não fez só um jejum de 40 dias, acho que ele fez uns 3 ou mais, assistido por pessoas, para que testificasse que ele não estava mentindo nem falando um conto de carochinha.
Ele fez, ele testificou e foi um grande homem de Deus, foi muito usado pelo Senhor. Teve experiências profundas com o Senhor, dessas experiências que ele teve, esse médico americano. Deus levantou ele, com certeza, porque numa época de trevas, como é na nossa, precisamos que pessoas falem desse assunto com graça, com ousadia, e nós vejamos de fato como é esse assunto e passemos aí um espanador para tirar essas coisas. Então, no nosso início, eu me lembro que falou-se, eu ouvi esse assunto, não, irmão, para que está se matando de fome? Não é isso que o Senhor quer. Eu digo, peraí, calma, agora vamos falar desse assunto. Não é assim, irmãos. Nós iremos jejuar e teremos desconforto, sim. Nós iremos estar sem nos alimentar. Nós somos seres humanos, nós temos uma fisiologia, um corpo que funciona perfeitamente. E quando você para de colocar alimento, ele vai, por algum momento, vai se desequilibrar e ele vai começar a clamar e daqui a pouco ele vai se acomodar aí e vai... Por quê, irmãos? Me chama a atenção, hoje pela manhã eu estava prestando atenção nesse assunto, que nós, mal ou ruim, ou bom ou mal, não sei como, nós conhecemos um pouco da fisiologia do nosso corpo, como ele funciona. Alguns estão estudando, conhecem mais e tal, beleza, isso é bom. Mas, irmãos, quantos de nós conhecem a fisiologia e o funcionamento do nosso espírito? Comunhão, intuição, consciência. Quantos de nós estão atentos a esse funcionamento? Como que as coisas acontecem no interior? Quando é que o Espírito está aprovando o que você está fazendo? Ou quando a sua consciência está sendo despertada para perceber que você está inadequado no assunto? Que o Espírito Santo está se opondo a você? Está lutando com você? Está contendendo? Porque esse não é o caminho do Senhor para a sua vida. E que você está dando um coice nos aguilhões. Quantas vezes? Às vezes nós estamos mais conscientes do corpo, porque nós o alimentamos, nós o nutrimos, nós damos isso para ele. Nós estamos numa era que o hedonismo está governando. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Tudo isso relacionado ao corpo e à alma. O espírito, você reparou? O espírito para lá. E hoje, o culto ao corpo, a psique, por que não falar dela? Você tem que viver bem, você tem que estar bem. Mente sã em corpore sano. Engraçado que eu nem pensei sobre isso, me veio isso aqui agora. Mente sã em corpore sano. E o espírito está onde? E nós vamos escutando isso, essas coisas vão entrando em nós, coisa linda, mente sã, em corpore sano, a mente boa e o corpo são, e o espírito definhando nos crentes, né? Porque naqueles que não têm o Senhor, o espírito está morto. Mas nós vamos ouvindo essas coisas. Essa semana eu estava ouvindo algo e eu pensava aquilo, mas nunca me questionei, mas eu estou lá, aí eu estou ouvindo uma mensagem, aí eu digo, opa, penso, logo existo. Aí na hora, não, você não pensa logo você existe, porque nós somos criados pela vontade de Deus. E os sonhos de Deus, irmão? Sonhos de Deus? Nas Escrituras tem sonhos de Deus? Mas nós fazemos a exegese do texto, falamos de doutrina, mas nós cantamos coisas que vão ficando em nós. O sonho de Deus não sonhou para ter você. Deus planejou e a vontade dele, pela vontade dele nós existimos. Então são conceitos que estão aí, tem que tomar muito cuidado. Então, voltando, mente sã em corpore sano. Mas e o espírito? Como é que está o nosso espírito? Como é que está a fisiologia dele? Está funcionando bem? Como é que está a sua intuição? A sua comunhão? Como é que está a sua consciência? Como que está a sua consciência? Então nós precisamos alimentar o nosso espírito, porque a ordem do dia, já vou entrar aqui, eu vou ler alguma coisinha aqui rápida. Somente no dia da expiação houve um mandamento relacionado ao jejum.
No Novo Testamento, não há nenhum. Nós temos já no Novo Testamento, quando nós entramos nessa nova era, uma tradição de séculos de judeus que jejuavam. Eles conheciam esse assunto perfeitamente. Eles já jejuavam há séculos, séculos de jejum. Nós vemos Davi era um homem que jejuava. Nós falamos como o rei Davi, mas o rei Davi jejuava muito. Jejuava tanto que a Escritura diz que os joelhos dele ele já andava se tremendo de tanto jejuar. irmão, mas eu tenho que cuidar do meu corpo, irmão. Mente sã, incorpore sano. Você está falando isso? Se passar um mês em jejum, eu vou ficar só pele e osso. Certo? Tá certo? Mas só que nós precisamos entrar nesse assunto aí. Aí a gente pensa, mas está se jejuando porque é espiritual ou sei lá o que for. Às vezes é tanta coisa, irmãos. Quem está jejuando está desesperado. Entenda isso. Ele já vem orando pelo assunto, já vem buscando. Ele chega no momento e diz: Senhor, só Deus e eu agora. Eu deixei o cais. Só Deus e eu agora. E você vai dizer: Senhor, eu me lanço aos teus pés e não tenho a quem buscar. Você se lança no pó e na cinza. E você busca ao Senhor. Então, no Novo Testamento, este assunto é regido e relacionado inteiramente com o noivo. O noivo nos dá umas diretrizes, nós iremos ver alguns versículos, tá? Esse assunto é norteado, ele pega esse assunto, passa o explanador do que vem trazendo séculos de prática, agora ele vai pegar e vai colocar alguns marcos. E o principal é estabelecendo ele mesmo como o alvo do assunto. Até então, seus discípulos não tinham ordem dele para jejuar. Embora ele jejuou os 40 dias, ele não deu mandamento de 40 dias para ninguém fazer, tá? E os discípulos deles não tinham nenhuma ordem dele para jejuarem. Entenda que no Oriente, diferente do nosso entendimento do Ocidente, nós somos ocidentais, o assunto de casamento, o assunto do noivo, é um assunto totalmente diferente do que nós pensamos. Hoje, quando nós vamos casar, o irmão fica lá, em pé, esperando, aí vai comendo aquele chá de cadeia, e fica ali, cadê, não sei o que, e fica, espera. Mas no Oriente não é assim. Eu já fui no casamento assim, quer dizer, assim não, diferente. A noiva, eis o noivo, saiamos ao quê? Ao seu encontro. Então veja, quando diz eis, é porque alguém estava esperando por ele. Isso muda a nossa perspectiva. Hoje, se nós formos dizer na nossa tradição, na nossa maneira de celebrar os casamentos, eis a noiva, aí o noivo está aqui, todo mundo levanta, todo mundo, ei, a noiva chegou. Biblicamente falando, não é assim. Na cultura oriental não é assim. Entende que isso influencia na maneira como nós pensamos nas Escrituras? Então, eis o noivo, saiamos ao seu encontro. Nós vamos ao noivo. Não ele está à nossa disposição para vir a nós. Eis o noivo. Isso muda de perspectiva. Totalmente. Mas vamos continuar aqui. Mas ele deixou um marco, falando com respeito ao Senhor. Quando eu for, aqui uma paráfrase que fiz. Quando eu for e os meus interesses aflorarem em seus corações pela minha noiva, e os seus preparativos para aquele dia, sim, eles jejuarão por estarem apercebidos da iminência do meu retorno. Eis o noivo. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Todos esses prazeres estão relacionados à alma e ao corpo. É a ordem do dia. Mente sã,
in corpore sano. É a ordem do dia. Aí o hedonismo entra, aí um amado irmão ou uma amada irmã tem uma necessidade de manter o corpo, aí vai para academia e começa a malhar. Por favor, eu sei que todos aqui, minha esposa também, o pessoal vai para academia, não nenhum problema, o assunto não é esse. Precisamos manter realmente, cuidar do templo do Espírito, tá, irmão? Eu não estou pregando que, não, agora eu vou ficar largado, vai ficar com aquele barrigão e vai lá vai, daqui a pouco está morrendo porque está sedentário. Senhor, tenha misericórdia de nós, desse que está falando. Não é isso que eu estou falando do equilíbrio. Aí o irmão sai, aquele barrigão, fica barriga de tanquinho, daqui a pouco já está cultuando o corpo, o hedonismo. Entendeu, irmãos? A gente tem que tomar muito cuidado, que a nossa alma é terrível. A gente passa de um cuidado genuíno, verdadeiro, cuidando do tempo do Espírito, daqui a pouco está um hedonista, já se olhando no espelho, já medindo, poxa, semana perdi mais 5 quilos, aí, barriga está menor, aí o ego começa a insuflar, e aí daqui a pouco a gente nem sabe, só nos guarde que a nossa alma é terrível. Então, a gente tem que tomar cuidado, cuidar do templo do Espírito, somente com essa perspectiva, para não cairmos no hedonismo, e cuidar do corpo de forma exacerbada, porque comiam. Hoje interessante é ver, né? Alimentação, isso e aquilo, tudo isso a gente precisa observar, porque nós somos humanos e temos que cuidar do templo do Espírito. Mas essa é a perspectiva, irmão. Não saiamos dessas linhas mestras. Nós somos templo do Espírito e devemos cuidar desse templo do Espírito. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Era a ordem do dia, era o que pautava aquela sociedade, e hoje também. Tá? Todos esses prazeres estão relacionados à alma e ao corpo. E nesses últimos dias serão a ordem do dia, a prioridade central, o foco da humanidade que está dando passos largos para a perdição eterna. E os interesses do noivo, aí diz respeito a nós. E os interesses do noivo? Ele relacionou estritamente o jejum a quando ele fosse tirado. Ficou então um espaço de tempo até sua volta para que seus discípulos jejuassem, não por mandamento. No Antigo Testamento havia mandamento, no Novo não tem mandamento. No Novo tem o Senhor ajustando esse assunto na perspectiva do noivo. E sim, pelo fato dele não estar com eles fisicamente, mas pelo Espírito, no vaso de barro, cheio de limitações ao entendimento do que é celestial. Antes da sua vinda, da sua primeira vinda, Ana o esperava, com jejuns e adoração. Ele mesmo jejuou e deixou-nos o exemplo a ser seguido. Então, quando nós chegamos, vamos ler Lucas 2, verso 36 e 37, para nós falarmos sobre esse assunto. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Então veja, essa daqui estava aguardando a vinda do Messias. Mas não tinham outros que estavam jejuando? Tinham muitos. Mas só que o Senhor, quando vem, Ele vai colocar alguns marcos com respeito aos séculos de jejum que haviam sido efetuados e aquilo que Ele estava trazendo como indicação e o novo marco para os seus discípulos.
O jejum no Novo Testamento se centra na pessoa do noivo. Eu vou insistir com isso aqui. Eu percebo que essa é a ênfase do Senhor para esse assunto. Os seus discípulos jejuariam em função do noivo, quando da sua partida. Mas o noivo terá um encontro de casamento com sua noiva, que ficaria aqui na terra se preparando com os recursos do noivo entronizado. Não diz lá aquele verso: a noiva que a si mesmo que se ataviou. Há atavios que essa noiva tem que preparar, porque é ela que está esperando o seu noivo. Eis o noivo. Então ela está atenta para que esse noivo ele se manifeste. Ela espera, não ele espera ela. Embora exista esse aspecto de que o Senhor nos espera para que nós respondamos à sua graça, em graça pelo Espírito, para que possamos estar nos preparando. Os atos de justiça do santo, vai ataviando essa noiva. Esses atavios nós temos que preparar. Por quê? Porque nós vamos ao encontro dele. Ele nos espera. Sua noiva precisa conhecer pelo Espírito Santo o quanto é anelada. E nós cantamos: faz-nos ver seu anelo por sua noiva. Essa é a canção para esse momento. Faz-nos ver seu anelo por sua noiva. Então a nossa perspectiva precisa mudar. Sua noiva precisa entender pelo Espírito Santo o quanto é anelada para casamento com o Cordeiro, como uma virgem pura. E Paulo falou: vou apresentar-vos como uma virgem pura. Ou seja, deixa eu continuar aqui. A ênfase em jejuarem enquanto o noivo foi tirado está repleta de afeição e não de mandamentos, irmãos. Entenda esse assunto. No Antigo Testamento, quando esse assunto se iniciou, tinha um mandamento. Mas quando o Cordeiro de Deus, o noivo amado e bendito, que nós esperamos, ele vier, e nesse espaço de tempo, nós estamos temporariamente sendo o noivo amado e a noiva que o aguarda. Mas isso é temporário e nós precisamos prestar atenção nisso. Há uma ênfase do Espírito aqui na temporariedade do status de noiva e de noivo. Ninguém fica noivo de forma indefinida. E aí, como é que está você falando? A gente tem 10 anos de noivo. Como é que é, rapaz? 10 anos de noivo? Que negócio é esse? Ninguém aqui, por mais, você pode ser a pessoa que for, todo mundo deu risada, porque não é uma coisa normal. Essa risada está dizendo: não, é loucura isso aí. É isso mesmo, é loucura. Esse status é um status que não pode demorar. Nós precisamos entender isso. Então, a ênfase em jejuarem enquanto o noivo foi tirado está repleta de afeição, de amor e longe do ambiente do mandamento e da religiosidade. Irmãos, esse assunto, Senhor, tem misericórdia. O quanto que esse assunto, eu lembro quando eu comecei a me debruçar sobre esse assunto, muitos anos atrás, a primeira coisa que eu ouvi de um irmão foi: irmão, o Senhor Jesus já fez tudo. Verdade. Porque esse assunto, muito facilmente nós podemos tropeçar o pé na religiosidade, o legalismo, então nem se fala. Aí eu vi o irmão falando: nós vamos jejuar, que agora a gente vai pegar Deus pelo braço, vai torcer o braço dele para ele fazer o que eu quero. Não é assim. Eu vou forçar as coisas. Não é assim. Esse assunto é por causa do noivo. É por causa do noivo esse assunto. Esse assunto ele não pode ser regido pela religiosidade nem pelo legalismo. O Senhor nos guarde. Tudo ele já fez na cruz. Tudo. Nós não podemos acrescentar nada ao que ele fez. Nós precisamos responder à sua graça em graça. Não acrescentar. Você pode passar a vida toda e fazer 10 jejuns de 40 dias, você não vai acrescentar nada ao propósito de Deus. Você vai cooperar.
Você vai ser você vai estar à disposição. E o assunto da religiosidade e do legalismo tem que ser jogado fora, longe desse assunto. Lembremos-nos de que o status de noivo é temporário. Ninguém fica noivo sem intenção de mudar de status. É um status transitório e não permanente. Ter essa consciência enquanto noiva do Cordeiro irá nos colocar em uma atitude de querer estar envolvidos ativamente nesses preparativos, ocupado com esses atavios, porque ele está esperando para ter festa de casamento. Esse é o assunto, não percamos essa perspectiva da nossa vida. Estamos nos preparando para uma festa, mas enquanto aqui nós iremos passar por muitas provas, dificuldades, problemas e outras coisas a mais, porque esses atavios são muito importantes. Muito importantes. E naquele dia você vai participar das festas com esses atavios que você preparou. Mas enquanto os preparativos para esses atavios vão ser aqueles com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, que sai andando e chorando, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, enquanto nesses preparativos vai ter sofrimento, a ordem do dia é o sofrimento. Sofrimento é a parte essencial da nossa estadia enquanto jornadiano, enquanto peregrinos aqui. O assunto do sofrimento faz parte, irmãos. Não fuja, não fuja. Embora você não entenda, mas peça ao Espírito Santo que te ajude a entender o que é que ele está preparando, qual é a parte na sua vida desse atavio que ele está preparando através das circunstâncias. Antes nós estávamos na mão do diabo, hoje nós estamos nas mãos do Senhor e na mão dele, como nós estamos perfeitamente. Nada passa aí desapercebido, tudo. Realmente cantar aquele cântico, eu confesso que quando eu ouço, meu coração pula, confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Nós falamos de fé para muitas coisas, mas nós não falamos de fé no meio do sofrimento, na confiança dos arranjos que ele está fazendo ao nosso redor, no nosso interior, no nosso exterior, nas circunstâncias, no ambiente em que estamos. Nós precisamos de fé para crer e confiar que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. O noivo mesmo, antes de começar seu ministério aqui na terra, nos deixou o exemplo, como nós falamos anteriormente. O que ele começou a fazer e ensinar. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para jejuar. Ana o havia guardado com jejuns. E nós também esperaríamos. Mas como que nós esperaríamos o nosso noivo? O noivo, na sua segunda vinda, com jejuns. E nesses dias, jejuarão. Mas vamos nos concentrar aqui nesse assunto desse noivado, dessa espera para ter essas bodas. Engraçado, por que o noivo, quando esteve entre nós, não é muito sugestivo que a primeira coisa que ele fez, o primeiro milagre foi no casamento? Em Caná da Galileia? Será que não nos fala alguma coisa? Ele estava naquele casamento e vem o mestre Sala e pergunta, quer dizer, irmão, a importância da presença do noivo é muito interessante. E Jesus estava ali também participando daquele casamento. Você vê que me vem uma lembrança assim vaga, que quando Sansão foi casar com aquela mulher lá, ele tinha 30 convidados. A importância do noivo é tão grande. Ele tinha 30 convidados especiais para estar ao redor dele, com ele. Veja que é central a figura do noivo na cultura oriental, biblicamente falando. O noivo que é importante, o noivo que é central. E o primeiro milagre dele é no casamento. Ele está ali naquelas bodas de Caná da Galileia. Então o Senhor está nos chamando a atenção
nesse assunto aqui, esse assunto está aí, foi estabelecido na lei, mas agora ele vem e diz, aí a turma vem forçar ele, fariseu e os discípulos de João vêm para forçar ele. E aí, mestre, você é mestre em Israel? Nós temos séculos que nós jejuamos, nossos pais jejuaram, todos jejuaram, Moisés nos deixou isso escrito. E você, quem é você? Você só anda comendo e bebendo com seus discípulos? Quer dizer, eles já querem intervir no assunto e trazer a sua... Eu não estou dizendo o assunto, irmão. Eu estou trazendo que eles tinham séculos jejuando, mas só que isso aí levou-os a algumas coisas que o entendimento deles começaram a colocar assuntos misturados com o jejum. As suas práticas começou a mudar a perspectiva primeira que Deus colocou o jejum no dia da expiação. Eles se tornaram pessoas que jejuaram. Nós vemos lá Esté, eles jejuaram durante aqueles 3 dias e o Senhor mudou a história de um povo que seria dizimado. Hoje não teríamos nenhum conhecimento a respeito desse povo, iria assumir como muitos outros, nem DNA, nem nada, ia assumir tudo. Mas aí eles jejuaram ali e o Senhor mudou. Junto ao rio Ahava, eles jejuaram e foram e chegaram em uma ótima viagem lá em Jerusalém, embora aquela cidade estivesse destruída, eles chegaram lá porque eles jejuaram. Então é um povo que vem trazendo uma tradição de muitos séculos, mas agora o Senhor vem e coloca um marco no assunto. Ele redireciona esse assunto e dá uma perspectiva nova que nós, como discípulos dele, precisamos entender o que ele estava dizendo quando ele coloca novos marcos nesse assunto, porque senão nós podemos também, como os outros, passarem séculos e colocarmos o nosso entendimento, religiosidade, legalismo, justiça própria nesse assunto. O que o Senhor não quer é isso. Então vamos ver Lucas 5, o 33 ao 35. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Aí Jesus tem que intervir. Jesus responde: podem vocês, esses aqui, que têm essa experiência de séculos de experiência no jejum, já conhecem muito bem o assunto, conhecem as práticas, foram ensinados pelos seus pais, isso vem de séculos em séculos, esse assunto passou e está aí. Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus não colocou nada aqui e não usou nenhuma outra perspectiva, mas nenhum outro assunto. Perceba, irmão, que ele muda a perspectiva. Ele não vai falar, começa a falar sobre o jejum. Não, vocês jejuam há séculos e tal, vocês são religiosos, você faz assim. Não. O assunto ele reconhece, ele começou a jejuar e ele reconhece que o assunto é assim, que o assunto tem relevância, que é importante e ele fez. Mas aqui perceba a guinada, a mudança de perspectiva que ele traz para o assunto. Ele não começa a sua abordagem falando de vocês jejuam errado, porque no 7º mês, lá no 10º dia, e Moisés falou assim, vocês começaram a fazer errado, e vocês estão em outra perspectiva, vocês se meteram pela justiça própria, pelo legalismo, blá, blá, blá. Jesus não fala nada disso. Ele pega aqui e diz, quando eles falam, vamos ler o versículo de novo, com paciência. E eles lhe disseram, ou seja, eles vieram para interpelar Jesus. E outras partes dizendo, quem é você? Que mestre que você é, rapaz? Tá aí e tal, e todo mundo jejua, discípulo de vocês, todo mundo só comendo, bebendo e tal, e só enchendo a pança, e a gente aqui jejuando, a gente tem séculos de tradição. Quem é vocês? Você é Messias, assim? E eles vieram para peitar mesmo o Senhor. É o que está dizendo o texto aqui. E eles lhe disseram, eles tomaram a decisão, eles vieram e disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, como se Jesus não estivesse vendo nada disso. Interessante, né? Você não está vendo isso não, é? Você não nota que na nossa tradição, você nasceu entre nós? Você tem esse tempo todo, você não sabe disso?
mas os teus vivem comendo e bebendo. Essa turma aí é só pão e água fresca, só comendo, bebendo. Você não está vendo? Você não está cercado de um ambiente de gente que jejua o tempo todo? Vocês não estão vendo isso? O Senhor não está vendo isso, que você é o mestre deles? Aí Jesus não vai falar nada, a não ser de dizer: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus responde com uma pergunta: podem? Vocês podem fazer isso? Quer dizer, ele não falou nada do jejum, irmãos, entenda isso. Ele está dizendo: vocês podem fazer os convidados, os meus convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Vocês podem fazer isso? Um momento de festa, está lá os convidados, o noivo está lá, uma alegria, uma festa, vai se casar, aí está o pessoal tudo jejuando. Matou o bezerro cevado, fez aquela comida e vinho do melhor, e serviu melhor. Depois, quando tivesse todo mundo já trocando as pernas, aí você via o vinho de qualidade inferior. Não é assim que nós vemos? E tal, Jesus vai, faz aquele milagre e tal. Como é que você vai fazer essa turma jejuar, rapaz? Se o noivo está presente, como é que você faz isso? Todo mundo ali alegre, um dia assim fabuloso, todo mundo esperando aquele dia. Agora vocês querem fazer os convidados do noivo jejuar? Não pode, isso é contra a natureza. Há séculos de prática de casamento e vocês querem mudar agora. Agora vocês querem que os meus convidados eles jejuem? Não pode. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está colocando a perspectiva do jejum em um momento, em uma pessoa adequada. Então, ou seja, o jejum que vocês praticaram por séculos, ele está relacionado a mim e aos meus convidados. Que coisa linda. Agora é uma nova perspectiva, parem. Mas virão dias, agora sim, o que vocês estão falando, e eu não estou jogando fora os seus séculos que a lei falou do jejum, mas virão dias em que esses meus convidados, quando o noivo for tirado, aí sim, aí a coisa vai ser regida por amor. Aqui não tem lei para ninguém jejuar 40 dias, uma semana e tal, não tem, porque o assunto está falando no âmbito e naquela atmosfera de noivado, para um casamento. Então o assunto tem que ser regido por amor. Tem que jogar fora a lei, tem que jogar fora a justiça própria, legalismo, religiosidade. É um assunto de afeto. O noivo não está aqui, o noivo veio habitar no meu espírito. Eu estou vivendo em uma época que comer, beber, casar e dar-se em casamento, o hedonismo é a moda, está de moda. E agora, porque eu amo o noivo e eu quero me ataviar, eu quero que o meu espírito, as funções do meu espírito, comunhão, intuição e consciência estejam ativadas. Então eu preciso jejuar para que o meu espírito ele possa funcionar adequadamente, com a sua fisiologia adequada, comunhão, intuição e consciência. E nós precisamos nesses dias, irmãos, precisamos buscar o Senhor desesperadamente. Precisamos entender que nós vamos casar com Ele e que nós precisamos ter o caráter do noivo em nós. E nesses dias sim jejuarão. Você entende, irmãos? O que é que o Senhor Jesus está querendo nos dizer? Que esse assunto aqui é regido pela pessoa do noivo, status temporário, é momentâneo. Nós um dia iremos casar, seremos a esposa do Cordeiro. Mas até que esse casamento chegue, o noivo está dizendo: e nesses dias sim jejuarão. Mas eu não entendo esse assunto. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Como diz a canção, faz-nos ver.
seu anelo por sua noiva. Ó Santo Espírito, abra os meus olhos para ver a beleza do Senhor, daquele que está entronizado, aquele que preparou bodas para casamento com essa noiva que a si mesmo se atavia. Então veja que esse assunto, que nós temos que passar um espanador para tirar a poeira da justiça própria, do legalismo, da religiosidade desse assunto, e nos relacionarmos em amor com o noivo. Nesses dias sim jejuarão. Eles não jejuarão para estabelecer sua própria justiça, os seus próprios desejos, mas sim porque eles querem ver esses atavios sendo preparados. Esse é um relacionamento de amor, esse assunto do jejum. Mas eu tenho um problema disso e aquilo. Às vezes os problemas que nós temos na vida é porque nós comemos muito, talvez. Não é porque você vai jejuar. Eu tenho um problema no estômago. Um monte de coisas que dá, como é que chama? Gastrite. Mas a gastrite, quando você passar lá por um determinado tempo, vai parar, porque vai parar de jogar suco gástrico, o seu estômago vai descansar, talvez você fique curado dela. A autofagia vai começar a comer essas coisas do seu corpo. Mas, bom, eu penso que eu devo ficar por aqui, porque tem alguns assuntos que nós precisamos considerar. E esse versículo, eu penso que semana que vem, se o Senhor nos permitir, vamos voltar de novo. Tem algumas coisas aqui para nós continuarmos a considerar esse assunto dessa perspectiva que o noivo dá ao jejum. Ele muda a perspectiva. Assim como ele veio, mudou a história, esse assunto do jejum foi mudado por ele. Ele trouxe uma nova perspectiva que os judeus já haviam. Você vê que a turma já estava na praça, já desfigurando o cabelo, já estava se mostrando aí, olha, já recebeu a recompensa, então o Senhor está mudando isso. Não é assim. Esse assunto vai ser regido por amor, é tanto que não deixou mandamento. Por que não deixou mandamento? Porque o assunto é de relacionamento. Quanto mais você se relaciona com o Senhor, você entende, você conhece o coração do noivo, aí você vai entender que Ele vai dizer para você: nesses dias sim jejuarão. Que o Senhor nos ajude e continuemos orando para que o Senhor nos conceda graça para nós avançarmos nesse assunto. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós carecemos de Ti. Nos liberta de nós mesmos, Senhor, do nosso próprio entendimento, Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda a entender esse assunto da perspectiva divina, como o Senhor quer que nós o vejamos, com a centralidade do noivo neste assunto, Senhor. Nos leve a Ti mesmo, Senhor, nos conceda a graça e nos traga iluminação espiritual nesse assunto, para que possamos entrar nele, pegado na mão do Senhor, para que o Senhor nos leve nesse caminho e nos ensine com a Tua graça, Senhor, para que possamos jejuar na perspectiva, e porque o nosso amado noivo foi tirado de nós, e até o nosso casamento, naquele dia, nós possamos nos dedicar ao Senhor e apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Obrigado, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus.